A dezenas de milhares de pés acima do Oceano Pacífico, um par de formas negras e irregulares cortava o ar frio da noite, mal discerníveis no céu da meia-noite. Estes são os F-117 Nighthawks, as aeronaves de ataque mais novas e avançadas das Forças Armadas dos Estados Unidos, e eles estão voando em sua primeira missão de combate. Os Nighthawks seguem indetectados rumo ao campo de aviação militar de Rio Rato em alta velocidade. No centro do Panamá, esta é a base das companhias de fuzileiros 6ª e 7ª das Forças de Defesa Panamenhas, PDF, e é composta por algumas das tropas mais leais e bem treinadas de todo o país. É 20 de dezembro de 1989, e este é o ato de abertura da Operação Justa Causa, uma missão que levou mais de um ano para ser planejada. E os pilotos do F-117 receberam uma tarefa tão específica e precisa quanto seus próprios projetos. Eles não receberam ordens para matar as tropas da PDF, apenas para assustá-las. E eles têm as ferramentas perfeitas para o trabalho, já que cada aeronave está equipada com uma bomba de penetração BLU-109 de 2.000 libras extremamente precisa. Aglomerados em seus cockpits de alta tecnologia, os pilotos observam através das telas infravermelhas enquanto seus alvos aparecem à vista. Não os quartéis onde as tropas da PDF estão, mas 2 campos abertos ao lado de fora. O plano é simples: lançar as bombas nos campos perto o suficiente para evitar grandes baixas, mas isso provocará uma explosão forte o suficiente para atordoar e ensurdecer os soldados, deixando-os desorientados. Assim, as tropas dos Estados Unidos avançarão facilmente, controlando a situação e minimizando o derramamento de sangue. Porém, ao se aproximarem do alvo, os pilotos percebem que algo está errado. Ventos fortes atravessam a área de repente, e os pilotos têm poucos segundos para ajustar as rotas e compensar. O Nighthawk líder vira à esquerda e lança sua carga a apenas 55 metros dos alojamentos, que seriam o alvo da outra aeronave. O segundo piloto, ao notar o erro, também vira à esquerda e lança sua bomba ainda mais longe, cerca de 275 metros do alvo originalmente destinado ao primeiro piloto. As bombas explodem, uma coluna de fogo e terra irrompe no ar e a onda de choque se espalha para fora. Mas, ao invés de pôr a 6ª e a 7ª companhias para dormir, isso causa o efeito contrário. Estados Unidos emitem maior alerta já recebido pelas Forças de Defesa do Panamá. No quartel, assustados e atentos, soldados pegam seus fuzis enquanto as primeiras tropas americanas se preparam para avançar. A invasão começara oficialmente, tendo como alvo o general Manuel Antônio Noriega, que Washington já teve em sua folha de pagamento. Noriega foi um colaborador da CIA por mais de 2 décadas, atuando como informante e intermediário de informações. Monitorava comunistas, movimentos de esquerda, fornecia informações e facilitava operações americanas na região. No fim dos anos 1980, tudo mudou. O agente se voltou contra os antigos aliados. Após assumir o controle do Panamá em 1983, Noriega gradualmente transformou o país em uma narcocleptocracia, aliando-se a cartéis de drogas como o de Medellín, da Colômbia. Aceitando subornos e até participações nos lucros ilícitos, ele transformou o Canal do Panamá em rota para cocaína e outras drogas. O homem em quem Washington confiava virou ditador, cancelou eleições e usou os chamados batalhões da dignidade para reprimir com violência o direito do povo de protestar contra ele. E em 15 de dezembro de 1989, ele anunciou oficialmente um estado de guerra entre o Panamá e os Estados Unidos. Washington precisava que Noriega saísse do poder, mas para isso precisava resolver um problema estratégico quase impossível, pois o Panamá não é um campo de batalha comum. É uma faixa de terra estreita e incrivelmente importante que também abriga um grande número de cidadãos americanos, 35 mil deles para ser mais preciso. Milhares de militares americanos e familiares vivem na zona do canal, muitas vezes a apenas alguns metros dos quartéis mais próximos das Forças de Defesa do Panamá. O general Maxwell Thurman, chefe do Comando Sul e o homem encarregado de planejar a Operação Justa Causa, entende como essa situação pode rapidamente se transformar, talvez, na pior crise de reféns da história americana. Se os Estados Unidos mobilizassem tropas de forma lenta e convencional, Noriega notaria e poderia transformar hotéis, escolas e postos do canal em fortalezas com uma ordem, tomando milhares ou até dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças americanas como reféns, usando-os como escudos civis para forçar os Estados Unidos a recuar. Thurman não pode deixar isso acontecer.
Uma invasão convencional não é uma opção. Ela precisa ser rápida e surpreendente. Um único golpe poderoso e fulminante no qual os Estados Unidos atingem o Panamá com tanta força e rapidez que as forças de defesa do Panamá são efetivamente eliminadas da equação. Antes que Noriega possa sequer emitir uma única ordem com seu objetivo definido, Thurman começa a montar seu plano. 16 de dezembro de 1989 é a noite após Noriega ter declarado guerra. Por volta das 21 horas, 4 oficiais militares americanos seguem para jantar no Marriott Caesar Park Hotel, no centro da cidade do Panamá. Eles estão desarmados em um veículo particular. Em uma barreira policial fora do quartel-general da PDF, no bairro El Tirilo, cidade do Panamá, o veículo americano é parado por ordem. Civis enfurecidos o cercam, e os oficiais temem por suas vidas. As tensões e os ânimos aumentam. Oficiais americanos tentam fugir e soldados da PDF abrem fogo. Um disparo atinge o primeiro-tenente dos fuzileiros navais, Robert Paz, nas costas pelo fundo do veículo. O capitão dos fuzileiros navais, que dirigia o carro, também é baleado no pé. Os americanos fogem e levam Paz rapidamente ao hospital do Exército Gorgas, onde ele é declarado morto. No caos, um SEAL da Marinha dos Estados Unidos e sua esposa, que presenciavam o ataque, são arrastados e espancados por tropas do PDF. O Panamá agiu primeiro, e para Washington, isso não pode ficar impune. O presidente George H.W. Bush dá a ordem. Operação Justa Causa, o plano de invasão do Panamá, seguirá adiante e será diferente de todas as invasões anteriores. As forças dos Estados Unidos não focarão em ataques frontais ou avanços graduais. Toda a operação foi planejada em torno do conceito de simultaneidade, ataques múltiplos vindos de vários lados, todos acontecendo exatamente ao mesmo tempo. Às 01h00 do dia 20 de dezembro, hora H, 27 alvos são identificados. Esses incluem aeródromos, bases da PDF, centros de comunicação e fortalezas. Os Estados Unidos sabem que têm forças militares muito superiores ao Panamá, mas essa missão exige velocidade, não só força. As forças deverão atacar centros neurálgicos em todo o país sem atrasos, impedindo a PDF de responder de qualquer forma. Os Estados Unidos mobilizam uma grande força conjunta com Exército, Marinha, Fuzileiros Navais, Força Aérea e Guarda Costeira. Unidades de elite como a Força Delta e os Navy SEALs liderarão o caminho, apoiadas por forças terrestres como o 75º Regimento de Rangers e a 5ª Divisão de Infantaria. É um ataque massivo e sincronizado. Se uma zona de lançamento for perdida ou houver atraso na incursão, a PDF terá tempo para se coordenar e o número de vítimas civis disparará. Esta missão, talvez a operação aerotransportada mais complexa desde a Segunda Guerra Mundial, não pode dar errado. 20 de dezembro de 1989, 0045, 15 minutos antes da hora HA. A operação principal vai começar, mas antes da Operação Justa Causa, outra missão menor e crucial deve ocorrer, a Operação Acid Gambit. É talvez a parte mais delicada de todo o plano de invasão, e a vida de um americano está em jogo. O nome dele é Kurt Moose. Ele é um colaborador da CIA que liderou o movimento clandestino A Voz da Liberdade, buscando derrubar Noriega. Usando propaganda e transmissões de rádio clandestinas, Moose esperava semear as sementes de uma revolta contra o ditador panamenho, mas seus esforços foram frustrados em 1989, quando ele foi encontrado e preso pelas autoridades, passando 9 meses na infame prisão Cárcel Modelo. Em uma cela minúscula está Moose, e segundo relatórios de inteligência, Noriega expediu uma ordem de execução automática contra o americano. Assim que qualquer sinal de invasão ou ataque dos Estados Unidos for detectado, Moose deve ser executado. Retaliação imediata e severa a qualquer sinal de ação militar contra o Panamá. Mas os Estados Unidos não querem permitir isso. Então, nos minutos que antecedem a hora H, 4 helicópteros Little Bird decolam e ficam pairando sobre os telhados da cidade do Panamá. Dentro dos helicópteros estão operadores da Força Delta, entre os militares mais treinados do mundo. Eles não são deixados na rua, mas sim no telhado da prisão, arrombando a porta de acesso ao telhado com explosivos antes de descerem até a cela de Moose. Lá, um guarda recebeu ordem de executar Moose se houver tentativa de resgate. Um operador Delta o neutraliza antes que ele alcance sua arma. A equipe avança, atirando na fechadura da porta da cela que não se quebra.
Eles usam um explosivo para arrombar a porta. Entregam a Muzi colete à prova de balas, capacete balístico e óculos de proteção. Depois o escoltam ao telhado e o colocam em um Little Bird. Tudo o que resta é evacuar e voar de volta para a base. Mas então, o desastre acontece. Os soldados do PDF na área agora estão totalmente cientes do que está acontecendo, e eles não têm intenção de deixar as forças dos Estados Unidos desaparecerem na noite. Com seu prisioneiro atirando de metralhadoras a lançadores de foguetes, as forças do PDF atacam os americanos com tudo. O helicóptero que leva a Muzi é atingido, perde sustentação e inicia uma descida assustadora em direção à rua. Abaixo, ele se choca contra o solo e colide com um prédio próximo. Vários operadores Delta a bordo se ferem. Respirando e arrastando Muzi dos destroços, eles correm por becos escuros e se abrigam onde podem, montando um perímetro de resistência e sinalizando para uma nave próxima com luz estroboscópica infravermelha. PDF. As tropas estão se aproximando da posição deles, a munição está acabando. Parece que em poucos minutos esse pequeno grupo de americanos será eliminado. O perímetro está prestes a colapsar quando um veículo blindado M113 da 5ª Divisão de Infantaria atravessa as barricadas panamenhas, limpando o beco com fogo de supressão de calibre .50. Para salvar Muzi e a equipe Delta, o dispositivo Homem Morto falhou e Noriega enfrentará toda a força das Forças Armadas dos Estados Unidos. Se você gosta desse nível de detalhe militar, curta o vídeo e aperte o botão de inscrever-se. Neste momento, é a melhor maneira de continuarmos trazendo para você essas análises militares reais. Mas a invasão total do Panamá já começou. Por todo o país, equipes de elite das Forças Armadas Americanas estão assumindo o controle de seus alvos, trabalhando para alcançar uma série de objetivos, incluindo desabilitar as forças de defesa do Panamá e prejudicar as redes de comunicação do país. Mas há um objetivo, talvez ainda mais importante do que os outros. Um alvo que é o mais importante de todos: Noriega em pessoa. Ele não pode ser autorizado a escapar, e uma equipe de 48 homens dos Navy SEALs está se movendo em direção à costa para garantir que isso não aconteça. O alvo deles é o aeroporto Punta Peitia, um aeroporto costeiro na cidade do Panamá, e é lá que está o jato particular de Noriega, um Learjet 35 de 1980. Os Estados Unidos sabem que, apesar da postura dura, Noriega não ficará por muito tempo após os primeiros tiros. Se os SEALs desativarem o jato, isso não acontece. Parece uma missão simples, mas complicou-se devido às restrições da Operação Maior. Os comandantes dos Estados Unidos preferem manter o aeroporto intacto para uso futuro, em vez de bombardeá-lo ou destruí-lo. Isso impede a Marinha de usar um corrente alternada 130 Spectre ou fazer demolição pesada na área. Os SEALs recebem ordens para usar só a força mínima ao desativar as aeronaves. Eles devem se aproximar, danificar o jato para impedir a decolagem, atirando nos pneus ou cortando cabos de controle, e sair rapidamente e sem fazer barulho. Aproximando-se do campo de aviação pela água, os SEALs deslizam furtivos até a pista. É um aeroporto bem iluminado, com guardas fortemente armados da PDF por toda parte, prontos para abrir fogo a qualquer momento. Pegos em campo aberto, os SEALs ficam perfeitamente silhuetados pelas luzes brilhantes da pista. Os defensores panamenhos disparam do abrigo dos hangares completamente escuros, prendendo os americanos em uma zona mortal de fogo cruzado. Vários SEALs são baleados. A exigência de uso mínimo da força já não é mais relevante. Agora vale tudo. E um dos SEALs dispara um foguete antitanque AT-4 contra o jato de Noriega, impedindo qualquer chance de decolagem. Com o objetivo alcançado, os SEALs controlam a área até a chegada dos reforços. O jato foi destruído, mas o preço pago foi alto. 4 SEALs perderam a vida e outros 8 sofreram ferimentos graves. Enquanto pequenas unidades de elite realizam suas operações, a força principal desce literalmente sobre o Panamá em locais como Rio Hato e o aeroporto internacional Torreos Tocumen. Milhares de paraquedistas do 75º Regimento Ranger e da 82ª Divisão Aerotransportada fazem um dos maiores saltos de combate desde os anos 1940, infiltrando-se nas linhas inimigas rumo à área mais crítica da invasão. Se ficarem muito tempo no ar, paraquedistas serão alvos fáceis das forças da PDF em terra. Para evitar isso, os C-130 que levam as tropas americanas voam a apenas 150 metros do chão. Agora, ao saltarem dos aviões, os paraquedistas ficam no ar só 12 segundos antes de pousar. A cena é caótica. Aviões de transporte sobrevoam telhados panamenhos enquanto dezenas de paraquedistas saltam e enfrentam ventos fortes na paisagem da América Central.
Nem todos conseguem pousos fáceis. Alguns se chocam contra pistas, árvores ou até mesmo pântanos ao redor em alta velocidade. Alguns perdem equipamentos, bolsas ou rádios na descida, e outros chegam a cair direto nas posições da PDF, tendo que se defender às pressas numa tentativa desesperada de sobreviver enquanto os tiros inimigos vêm em sua direção. Mesmo com ossos quebrados, equipamentos perdidos e esquadrões dispersos, os paraquedistas mantiveram a calma, usando suas habilidades e experiência para transformar as condições a seu favor. Enquanto as tropas da PDF dependem de refletores e clarões de disparos para iluminar a escuridão e conseguir breves e intermitentes vislumbres de seus inimigos, os americanos contam com o benefício da tecnologia mais avançada. Os paraquedistas usam óculos de visão noturna que permitem enxergar na escuridão das primeiras horas da madrugada. Pequenos grupos de Rangers reúnem-se no escuro, alguns formando equipes improvisadas antes de avançar, limpando posições inimigas e cumprindo seus objetivos. A PDF, força policial majoritariamente paramilitar, não tem preparo para lidar com esse cenário de combate e logo é dominada. Em Rio Rato, os batalhões de Rangers assumem o campo de aviação em menos de 1 hora, apesar de os F-117 Nighthawks não conseguirem atordoar os defensores da área. Quando o sol começa a nascer, as melhores tropas de Noriega já foram eliminadas, capturadas ou fugiram. O temido pesadelo de uma tomada massiva de reféns que o general Thurman temia nunca ocorreu. O ataque americano é tão rápido que a maioria das forças inimigas não consegue reagir ou receber ordens. Alguns morrem ou se ferem, mas muitos apenas largam as armas e se rendem. A estratégia de simultaneidade teve sucesso, e as forças de defesa do Panamá não existem mais, mas o objetivo principal ainda não foi atingido. Noriega ainda não foi capturado, mesmo sem seu avião. No caos e carnificina desses primeiros confrontos, ele consegue escapar, sobrevive aos bombardeios iniciais e desaparece nas ruas da cidade do Panamá. Nos dias seguintes, os Estados Unidos organizam uma caçada nacional. Uma recompensa de $1 milhão é oferecida pela captura de Noriega, mas os dias passam sem pistas de seu paradeiro. Mas então, pouco antes do Natal de 1989, Noriega reaparece. Ele busca asilo na Nunciatura Apostólica, a embaixada do Vaticano na cidade do Panamá. Ao fazer isso, ele estabelece um impasse diplomático. Os Estados Unidos não podem invadir uma embaixada e gerar indignação internacional, mas também não podem permitir que Noriega permaneça lá planejando o próximo passo. Diante de um dilema, o exército dos Estados Unidos encontra uma solução única e inesperada. A equipe de operações psicológicas, ou PSIOPs, cerca a embaixada com uma enorme parede de alto-falantes e faz um bombardeio acústico no esconderijo de Noriega. Eles tocam rock e heavy metal em alto volume, como Panamá, do Van Halen, e You've Got Another Thing Coming, do Judas Priest, 24 horas por dia. Isso é uma sobrecarga sensorial, usada como arma para causar exaustão psicológica e privação de sono. Lenta, mas seguramente, a tática da parede de som começa a funcionar. Qualquer um consegue sobreviver ouvindo um pouco de música alta por algumas horas. Mas quando é tocada o tempo todo, dia e noite, em volumes ensurdecedores, impedindo você de dormir ou até pensar direito, ela é uma das formas não violentas de tortura mais eficazes. Ele resiste por mais de 1 semana, mas no fim, Noriega não aguenta mais. No dia 3 de janeiro de 1990, ele sai da embaixada, cansado e derrotado, e se rende às autoridades. Ele é extraditado para Miami, onde responde por tráfico de drogas e associação criminosa. A Operação Justa Causa está concluída. Em poucas semanas, as Forças Armadas dos Estados Unidos depuseram um ditador e destruíram uma força paramilitar. Também provou a eficácia de uma doutrina totalmente nova, que não depende das táticas lentas e graduais do passado, mas sim é guiada pela velocidade e furtividade. Avançando 37 anos, o alvo já não era mais um ditador foragido escondido na selva, e sim o líder supremo do Irã. Clique no vídeo na sua tela agora para ver exatamente como os Estados Unidos executaram o ataque de decapitação mais complexo do século XXI. Obrigado por assistir. Até o próximo campo de batalha.